Tá todo mundo falando de IA. Os jornalistas estão com medo de perder o emprego para o ChatGPT. Os programadores estão numa corrida incessante para não ficar obsoleto. Os empreendedores também tentando colocar IA em tudo, testando, automatizar processo e fazer. E agora e os donos de restaurantes? Os donos de delivery como nós? Alguns ainda não perceberam que estão sendo controlados por uma IA. E pior, estão trabalhando de graça para ela. E aqui eu falo que o iFood não é só um marketplace ou um algoritmo. Ele é uma máquina de inteligência artificial. Ele decide quem vende mais e quem some da plataforma. Quem aparece primeiro e quem simplesmente fica escondido. Ele decide quem se destaca e quem entra na fila do desemprego digital. Você acha que tem um restaurante, mas na verdade você está manipulado por um algoritmo. Você tem um perfil de uma loja dentro do iFood que te dá pedidos de acordo com o interesse próprio do algoritmo. A pergunta é: você vai continuar jogando esse jogo manipulado pela IA do iFood ou você vai tomar as rédeas dessa partida? Você vai usar a inteligência artificial, as tecnologias e o próprio iFood para enriquecer a sua base, para criar o seu próprio negócio. E aí, quebrar as correntes e não ficar refém de ninguém. Se a sua opção for a segunda resposta, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como vamos fazer isso. Eu vou começar pela primeira parte aqui, falando o que muitos donos de restaurantes ainda não perceberam. Como o iFood realmente funciona e por que ele tá jogando, qual jogo ele está jogando. Né? O iFood não é só um marketplace qualquer. Ele é uma das 3 maiores empresas do Brasil, com o Nubank, Mercado Livre. 2 são marketplace. Eles têm jogado um jogo de inteligência artificial, base de dados, informação para conseguir manipular o consumidor, tomar previsões de quando ele vai consumir, colocar vontade nele, manipular a vontade dele, estar presente na hora que ele quer decidir comer. E também os parceiros donos de restaurante. Somos nós nessa ponta. E o que significa isso no final? O iFood não tem o objetivo de ajudar você, nós, donos de restaurante e de delivery. O objetivo final dele é usar o nosso core do que a gente faz para abastecer a base de dados dele, trazendo cada vez mais informações. E aí eles vão saber quais restaurantes dão mais lucro para ele, quais pratos dão mais lucro para ele, em qual momento, quais clientes, como que é o comportamento do cliente antes dele jogar para aquele restaurante e como fica depois. E os clientes que pedem na sua loja já não são seus, eles pertencem à base do iFood, a esse banco de dados gigantesco. E é o iFood que decide como, onde, como, de que forma ele vai mostrar a sua loja e os seus produtos para ele. Você trabalha com o seu restaurante para enriquecer a base de dados do iFood. Cada pedido que entra, cada taxa que é paga, cada promoção que você aceita, traz informações para alimentar essa máquina. E quanto mais restaurantes entram no negócio, mais difícil fica. Além disso, o iFood também criou ramificações. Anota aí, que é como ele pega dado do teu delivery próprio. Ele também colocou maquinona para saber quem está consumindo no seu restaurante, totem para saber o que o cliente está pedindo no seu salão, colocou forma de logística para você entregar o que você vende no WhatsApp, nos seus canais próprios. Se for entregar usando a logística dele, você também está dando esses dados de bandeja para o iFood. E por fim, ele criou um banco para saber o quanto você movimenta, e quanto entra, e quanto paga, e agora criando o iFood Mercado ali, que de atacado, né, para vender para os restaurantes. Lógico que eles estão criando um universo de dados para eles aumentarem a base de lucro deles. E eles estão certos, eles estão jogando como uma gigante da tecnologia, como uma empresa deve jogar, criando várias ramificações para aumentar o lucro e usar a informação. O iFood não está errado. Errado estamos nós por estar perdido no meio disso. E aí a pergunta que fica aqui é: até quando a gente vai ficar jogando esse jogo manipulado, jogado por uma IA, enquanto a gente não constrói o nosso próprio? Você vai ter que aprender a usar a inteligência artificial e a construir a sua própria base de dados e como usar essa base de dados. E aí, de novo, vamos seguir aqui com a parte 2, que é como os restaurantes inteligentes que já entenderam essa jogada estão virando o jogo. Os donos de restaurantes que foram espertos, que fizeram testes, que sacaram esse jogo por trás das câmeras, nos bastidores, eles não estão brigando com o iFood. Não é essa briga. O iFood não é o vilão. Eles estão criando o próprio sistema, com os próprios canais de venda, própria base de dados, jogando agentes de IA aqui dentro dela, e eles estão usando a IA
para impulsionar esse canal direto. O mesmo poder que tem o iFood tem o seu canal próprio, tem o seu próprio restaurante. Como automações de WhatsApp, como nosso amigo Rafael Cofani desenvolveu no NaturalBot, é um agente que funciona ali como um atendimento, um SDR, um closer de pedidos dentro do WhatsApp. Inteligência como a Repedio, que é um CRM robusto que traz várias informações de comportamento de cliente pelo RFV, informações baseadas em dados reais, em pedidos reais feitos pelo seu cliente. Quando mais compram, o que mais compram, qual o comportamento, quando compram. Seus anúncios, né? A sua base de dados vai alimentar os anúncios que você vai criar para você jogar nas plataformas de Google, de Facebook e como você quiser. E aí você vai se libertar de ficar refém das correntes de um marketplace e vai criar o seu canal próprio. E melhor, você vai começar a usar o marketplace como ele deve ser usado, como um impulsionador, uma aquisição de cliente, como um CAC para o seu negócio. Eles criam sistemas de previsibilidade dentro do CRM. Você vai conseguir trazer mais frequência para os dias que você não estava vendendo tão bem, ou quem sabe aumentar o ticket médio dos melhores dias de venda, recuperar clientes perdidos, esse é o mais fácil dele, criar um sistema de fidelidade automatizado e não de sorte. Os restaurantes que vivem só do iFood, uma hora eles vendem bem, outra hora eles não vendem, desaparecem do aplicativo, vivem na incerteza. Se o algoritmo mudar e você cair do topo, o que acontece com o seu restaurante? Quanto tempo para você voltar àquele faturamento? Se eles mudarem o jogo, a forma, as regras, será que você continua no jogo? Os restaurantes que conseguiram ter inteligência e criaram seus próprios sistemas, os pedidos não param nunca. Eles tiram pedidos pelo iFood, pelo aplicativo próprio, pelo WhatsApp, pelo canal próprio, todos os lugares vão ficar vindo pedidos. Eu sei que isso não é fácil, mas você tem que começar. Começa por um programa de fidelidade, ouça o seu cliente num programa, aqueles tablets QR Codes na mesa, como o do meu amigo Bernardo do Falaê. Ouve o seu cliente, escuta o NPS, o cliente que te avalia, que te dá um feedback, ele tá te dando uma consultoria gratuita, ele quer voltar, cara. Ouve ele, usa isso, abastece a tua IA com isso, coloca as campanhas de CRM impulsionando para os bons clientes, trazendo o cliente para os dias de menor movimento, aumentando o ticket médio dos dias de maiores movimentos. Trabalha a tua base e você vai ter previsibilidade. Enquanto os donos de restaurantes refém do algoritmo sofrem, os que já estão jogando o jogo certo estão crescendo, e crescendo muito. E aí você para de trabalhar para a IA, você começa a fazer a IA trabalhar para você. A inteligência artificial nasceu com esse fim, melhorar os seus processos, fazer o seu jogo melhor, e aí vai ser a virada final. Você pode optar pelo cômodo, pelo confortável, pelo passivo. Afinal, receber os pedidos prontos do iFood, que é, o cara tá com vontade de comer, ele tá lá no iFood. Receber isso prontinho, mastigadinho, é gostoso. E eu sei que a gente se alimenta por esse ego. E o outro lado é mais difícil, você tem que investir, tem que empilhar. E também não dá para você achar que você vai criar um canal próprio e vai chover venda. Não é. O iFood é um shopping. Quando você abre um canal próprio, você tá uma lojinha pequenininha. Você tem que construir força, brand, tráfego, força, oferta, demanda para esse canal. Aí ele vai crescer. Só que ele precisa de mais tempo. Então, use o iFood no curto prazo, enquanto você constrói o seu monstro. Usa o dinheiro que vem do iFood para você construir a tua máquina. Usa isso. Investe no seu negócio, na sua base própria de clientes, no seu CRM, na sua inteligência de jogo. Eu começaria já usando um canal próprio, sistema de CRM da Repedio, plugando as conexões, quebrando as correntes com iFood, correntes, eu falo de refém, trazendo o iFood para o teu lado como parceiro para fazer o seu negócio crescer, a sua empresa movimentar. E aí você aumenta a tua base de clientes, aumenta as suas informações, sua base de dados e o jogo muda. E a gente não tá falando de futuro aqui, tá? A gente não tá falando de você pegar e quebrar padrão, inventar uma coisa nova, configurar um putativo sistema de ferramenta. Não, cara. A gente tá falando de coisa que já tá acontecendo. A Amazon já faz isso há anos e anos e anos. O e-commerce está vivendo disso. O varejo já tá usando isso há alguns anos. E nós, de novo, donos de delivery de restaurante, vamos ficar por último na fila. Para a gente acordar pro delivery, já foi necessário a pandemia dar um chacoalhão. Cara, a gente não precisa desse chacoalhão desse tamanho. Isso não é futuro, não tá acontecendo, cara. Olhe, a única diferença é que você pode agora, como poucos donos de restaurante já olharam, olhar e acordar para essa realidade. Falar, cara, eu vou fazer. E aí você quer ser um deles ou um dos reféns? Você vai ter que escolher de novo. Então aqui a conclusão é, cara, você vai parar de trabalhar para IA e você vai começar a fazer IA trabalhar para você.
E esse jogo já começou faz tempo. Se você não entrou em campo ainda, entre. Os donos de restaurante que já entenderam estão jogando forte. Estão jogando forte. A decisão sempre é sua. Se você vai continuar na escravidão do algoritmo ou vai aprender a vender de verdade, colocar o teu sistema próprio, quero a minha própria IA, quero a minha própria base de dados, quero o meu próprio CRM, quero ter um relacionamento com o meu cliente e vou usar a inteligência artificial para esse relacionamento. Vou usar a inteligência artificial para dar um melhor atendimento para o meu cliente. Eu sei que aqui eu já fiz algumas revelações que deu um chacoalhão aí, né? Tomara que tenha dado. Se alguma das coisas que eu quero que fique aí com vocês é: o iFood não é só o marketplace. Ele tá jogando um jogo de coleta de dados, de CRM, de inteligência artificial para ter o controle desse mercado. E ele já atingiu metade do mercado. E ainda esse mercado está em crescimento. E o iFood está crescendo muito forte. Não é à toa que ele é uma das 3 maiores empresas. A mudança de mentalidade não é que o iFood é um vilão. Não, cara. O problema é que você se acomodou. Que você preferiu ficar refém de uma inteligência artificial, de um marketplace que te entrega mastigadinho, do que criar o seu. E aí, um plano estratégico é: eu te convido a seguir o canal, ligar o sininho e compartilhar esse conteúdo com outros amigos donos de restaurante. Eu vou criar uma sequência de conteúdos nessa direção, falando de inteligência artificial, CRM, canal próprio de delivery e de como usar o iFood como um parceiro para crescer o seu faturamento, a sua empresa, a sua base de dados e jogar o seu jogo para o seu negócio. Então, tá feito o convite, acompanha aqui nesse canal e a gente vai se falando.